Sejam todos bem-vindos, mais uma aula de português. E hoje nós vamos ver sobre o capítulo 4, a parte de reportagem. Ok, gente? Vou compartilhar uma tela com vocês. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ok. Vamos, para quem que não pegou o início da aula, eu estou lá na página 76. Página 76. Nós vamos falar sobre esse capítulo que mostra algumas reportagens. Então, aqui, logo no início, ele fala sobre cidades sobre duas rodas. Então, o que nós imaginamos sobre isso? Hoje já se vê bastante pessoas andando de bicicleta, mas não assim no sentido de ir trabalhar, não é? Mas andam de bicicleta principalmente para quando eles vão praticar algum tipo de esportes, não é? E eu sei que hoje já está bastante conhecido, mas aqui eles comentam sobre como utilizar esse meio de transporte para você, na realidade, se você vai trabalhar. Aqui a gente observa assim, aqui na nossa cidade, nós percebemos que é meio complicado de se andar de bicicleta no centro, porque são muitos carros e não tem como você estar usando a bicicleta para andar ali junto com os carros, né? Já se torna um pouquinho mais difícil. Mas, se vocês observarem aqui, ó, muitos países europeus, como a Holanda, a Dinamarca, a Alemanha e a Suécia, o principal meio de transportes deles, vocês sabiam que é a bicicleta? Então, ali, mas para isso, toda a cidade ela precisa adaptar ao uso desse meio de transporte, né? Seja para ir trabalhar, seja para você fazer compras, ir ao mercado, ou para passear mesmo também. Aqui eu acredito que todos vocês gostem de andar pela idade de vocês, não é? E só que aqui a gente observa assim, buzinas, filas, né, de carros, motos, fumaça, semáforos abertos, semáforos fechados, etc, né? Isso é um cenário comum nas grandes cidades, no dia a dia, e muitas vezes acaba dificultando para que a gente ande, né, de bicicleta na cidade. Agora, vocês observam esse texto 1 aqui. Leia a reportagem a seguir sobre as vantagens de aliar o uso de bikes a questões que envolvem melhorias em mobilidade e saúde. Então, ali nós temos assim uma imagem aqui nós temos um casal que está pedalando, não é? Andando de bicicleta. E aqui temos o título dessa imagem, dessa foto, que diz: bicicleta seria o meio de transporte. Só um minutinho. Bicicleta seria o meio de transporte mais saudável para o corpo e a mente. Isso daqui é o título que traz para essa imagem, para esse texto. Mas aqui ainda nós temos um outro subtítulo embaixo. Deixa eu só achar minha página aqui, porque fica ruim para eu ler ali na tela do computador, fica mais difícil para mim. Então, ali, pesquisas revelam que andar de bicicleta traz mais benefícios até que a própria caminhada. Então, ali, em uma notícia, uma reportagem, né, é um gênero bastante frequente que a gente observa também em livros, na própria internet mesmo, a gente vê isso, as reportagens.
Então, aqui embaixo já tem outro subtítulo. Segundo um estudo, usar a bike nos trajetos diários seria até mais positivo do que caminhar e deixa a cabeça bem mais tranquila do que usar carro, ônibus e várias outras coisas. Então, aqui, isso nós imaginamos através dessa imagem, desse título e os subtítulos que nós temos ali, podem ser subtítulos, intertítulos também, e tudo referente a essa imagem aqui. Então, quando nós paramos para observar, e pelo título, junto com a imagem, a gente sabe que vai falar alguma coisa sobre esse meio de transporte, e se nós vimos pessoas com semblante aqui mais felizes, estão sorrindo, você sabe que vai falar alguma coisa que é para benefício para o nosso corpo. Então, lá na página, se vocês observarem, lá na página 92, se vocês virem o livro de vocês, lá na página 92, tem o que seria a reportagem. Então, assim como uma notícia, a reportagem é um gênero muito frequente na mídia impressa e digital. Né? Na mídia impressa, nós temos aqui impresso no livro, temos em jornais, mas temos no digital também, se você for pesquisar na internet. Geralmente, as reportagens apresentam que nós temos aqui um título, nós temos um subtítulo, nós temos intertítulos e imagens que vão dialogar com as informações que vocês verão no texto abaixo. Então, aqui nós temos o texto que vai estar falando sobre, né, alguma coisa que está relacionada ao título, ao subtítulo, ao intertítulo e à imagem. Certo, gente? E também pode aparecer a presença de gráficos, tabelas, infográficos, também podem ocorrer nesse tipo de texto que nós estamos vendo agora, que é a reportagem. Se nós observarmos também, as reportagens, elas costumam ser mais detalhadas, não? Elas são mais detalhadas do que a própria notícia. Por que seria? Isso geralmente eles vão demorar mais tempo, porque se eles vão fazer uma reportagem, eles precisam pesquisar sobre o assunto, eles precisam entrevistar pessoas, eles precisam conversar com um grande número de pessoas, não só num determinado lugar, mas em vários locais. Se vocês observarem no texto mais à frente, você vai ver que ele fala que foi para a Europa, mas não só exatamente em uma cidade. Foram várias cidades que eles fizeram essa pesquisa, ok? Então, ali ele é um pouquinho mais demorado de se produzir do que uma notícia, porque a notícia é aquilo que está acontecendo agora ali no momento, ou que já aconteceu e alguém vai estar falando sobre aquilo, algo que não seja tão demorado, não é? E a reportagem precisa um pouco mais de pesquisa. Além disso, também é possível fazer uma reportagem com base em uma notícia com o intuito de aprofundar um assunto de interesse público. Temos uma notícia, aí o que o repórter ou o jornalista ele vai fazer? Ele vai estar pesquisando sobre aquele assunto e daí ele vai conversar com pessoas para que aquela notícia, até que como ele conseguiu chegar àquela notícia, ok? Aí, para isso, ele pode transformar numa reportagem. Aí ele vai buscar informações com pessoas, com tudo o que esteja envolvido em relação àquela notícia ali. No quarto ponto ali da página 92, nós temos a presença de outras vozes, além da voz de quem escreve, é fundamental numa reportagem. Então, aqui, digamos que aqui nessa imagem tenha um repórter, um fotógrafo, então aqui eles fotografaram esse casal e logo após eles pararam a pessoa para conversar, para perguntar sobre esse assunto aqui, sobre o tema que aqui nós estamos vendo, que é a bicicleta, né? Um meio de transporte saudável. Então, ali
precisa, né, ter aqui. Para tirar essa foto, tem que ter uma pessoa, um fotógrafo e alguém para estar entrevistando eles. É fundamental na reportagem, pois possibilita o contato do leitor com outros pontos de vista sobre o tema em discussão. Então, ali, muitas vezes, tais vozes são usadas como argumentos. O uso de dados numéricos também é outra estratégia usada pelos jornalistas para gerar confiabilidade ao conteúdo. Então, ali, como que eles podem afirmar que a bicicleta é um meio de transporte saudável? Porque eles foram entrevistar pessoas e o que essas pessoas responderam para ele, como eles gostam, por que eles gostam de andar com esse meio de transporte, qual o benefício que trouxe para a vida deles, para o corpo, não é? Para o nosso corpo físico. Então, ali, qual foi esse benefício? Dados numéricos também. Quantas pessoas disseram que sim, quantas pessoas disseram que não, né? Que a bicicleta vale a pena ser utilizada. E lá no finalzinho ainda diz assim, ó, é importante que os leitores percebam que as reportagens, assim como as notícias, elas não são textos neutros, ou seja, isentos de uma opinião. Cabe ao leitor ler e identificar o posicionamento. Às vezes é sutil ou inconsciente, assumido pelo jornalista e pelo veículo de comunicação em que as reportagens são publicadas, não é? Eles vão verificar se realmente aquilo dali é verdadeiro ou não, para eles poderem mostrar essa reportagem ao público, ok? Então, aqui, gente, nós temos uma parte de interpretação desse texto. Nesse texto aqui ele fala, né, que um trabalho feito pelo Instituto de Saúde Global em Barcelona, né, a IS Global, ela sugere que a bicicleta é o meio de transporte que mais beneficia a saúde das pessoas. Para ele chegar a esse dado aqui, eles tiveram que entrevistar pessoas, né? Então ele diz, inclusive, quando comparada com a caminhada. Então, como eles conseguem saber dessa forma? Entrevistando pessoas, buscando informações de diversos lugares. Se vocês observarem aqui nessa outra página, tem a parte de interpretação, que eu pedi para vocês fazerem também. Então, como que foi feito esse estudo? Como eles percebem que a bicicleta é um meio de transporte que beneficia mais o nosso organismo do que a própria caminhada? Então, eles colocaram, né, que cientistas recorreram a um banco de dados com 8.802 moradores em 7 cidades diferentes, que ali eles disseram que foi na Europa, mas não em uma cidade apenas, foram várias cidades diferentes ali. Aí eles colocam aqui o benefício do que essas pessoas disseram, de andar de bicicleta e a própria caminhada também, né? Então, e aqui no Brasil? Então, a gente percebe assim, lá acontece isso e dá certo. Mas, às vezes, a gente pode falar assim, mas aqui no Brasil nada dá certo. Dá sim, não é? Hoje a gente vê bastante pessoas como esporte, né, praticando o uso da bicicleta. E eles pedalam bastante, a gente vê uns grupos grandes que eles andam ali e o benefício que tem trazido ao organismo da pessoa, ao corpo, né? Então, aqui, de acordo com o relatório de 2013 do Sistema de Informações de Mobilidade Urbana, né, da ANTP, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos, apenas 4% das viagens cotidianas nas cidades brasileiras são realizadas de bicicleta, olha só. Para se ter uma ideia do quanto esse número é baixo, na Holanda, né, ele corresponde a 34% da população que acaba utilizando esse meio de transporte. Então, ali eles ainda citam assim, porém, as vias mais amigáveis para pedalar vêm se expandindo, né? Aí tem ali o portal Mobilize Brasil, fez um levantamento mostrando que entre 2015 e 2017, a rede de ciclovias e ciclofaixas de 19 capitais avançou cerca de 21%.
Então, nesse total, crescendo 453 quilômetros, não é? No total do que eles pesquisaram. Aí nós temos algumas questões sobre a interpretação desse texto. Releia o texto que se encontra logo abaixo do título. Segundo um estudo, usar a bike nos trajetos diários seria até mais positivo do que caminhar e deixa a cabeça bem mais tranquila do que usar carro ou ônibus. Então a gente percebe assim, vamos ver ali o que eles estão pedindo. Que aspecto sobre o transporte cicloviário, ou seja, por bicicleta, são destacados nesse trecho? Então, o que eles estão querendo destacar ali nesse trecho? Eles destacam benefícios para a saúde de quem adota a bicicleta, né, como meio de transporte, e de acordo com o estudo feito, a bicicleta é mais benéfica do que o próprio caminhar. Eu vou ditar assim meio rápido, mas vou explicar cada questão. Eu não sei se vocês já responderam. Eu acredito que já tenham respondido, que eu já tenho recebido algumas tarefas desse texto aqui. Aí ali na número 2, ali, né, que instituição promoveu o estudo sobre o uso das bicicletas? Qual foi a instituição? Foi o Instituto de Saúde Global de Barcelona, o IS Global, né, de Barcelona, que fez o levantamento, né, que promoveu esse estudo. E quais foram as conclusões obtidas? Então, ali, se você observar, de acordo com a matéria que foi lida aqui, o estudo conclui, né, que a bicicleta é o meio de transporte mais benéfico para a saúde das pessoas. Bastante, um pouco semelhante à resposta da número 1. Né? Então, quais são os benefícios que trazem para a saúde? Então, ele cita ali dentro do texto que os benefícios são aumento do bem-estar, mantém a mente saudável, diminui a sensação de solidão, né? E são algumas dos benefícios que, ao utilizar a bicicleta como meio de transporte, traz para o nosso organismo. Então, aqui na número 3, de acordo com a reportagem, qual é o grande diferencial desse estudo? O diferencial que a gente observa ali dentro desse contexto é que ele foi analisar as várias formas de locomoção usada pelas pessoas durante o dia, durante o dia mesmo, mas ali ele não observou um meio de locomoção de forma isolada, ou seja, só aquilo dali. Ele fez a pergunta às pessoas dizendo qual o meio de transporte que você utiliza, ok? Não exatamente querendo que as pessoas respondam a bicicleta em si, certo? Aí cada um, eles citavam os meios de transporte ali. Alguns disseram que utilizavam carro, outros metrô, outros ônibus, né? E outros citaram que já estão utilizando a bicicleta para isso. Agora aqui na número 4, né, com base em que dados afirma-se no texto que os meios de transporte ativos podem contribuir com a qualidade de vida das pessoas? Então, ali, essa afirmação de andar de bike ou caminhar, né, referente às formas de deslocamento ativas, eles obtiveram os 2 melhores resultados no estudo, né? Logo, são contribuintes diretos nas melhorias da qualidade de vida das pessoas, ok? Então, isso aqui que a gente observa de acordo com o texto lido. Ok, só um pouquinho. Isso. Agora, ali a número 5, a reportagem apresenta um argumento que seria desfavorável ao estudo. Ele mostra também algo que é desfavorável. Então, qual é o argumento, né, que ele mostra ali dentro do texto?
o fato de as pessoas usarem questionários para poder falar da sua saúde, né? Então, segundo a matéria, segundo aquilo que ele foi... segundo a matéria ali, seria uma limitação, pois os participantes, eles podem estar se enganando. Só um minutinho, gente. Ok. Ok. Correto. Voltando ali, então, qual é esse argumento? É o fato deles utilizarem questionários para responder sobre a própria saúde, né? E pois, ao responderem os questionários, os participantes poderiam mostrar alguma coisa que talvez eles não fariam, né? Apenas eles acreditam que seja o mais correto, mas para a vida pessoal deles, eles possam não estar praticando aquilo dali. No desejo de mostrar que a condição física deles é bastante correta, não é? Às vezes a pessoa fala que pratica uma atividade física, mas às vezes vai uma vez e deixa de ir o restante do ano, não é? Então, ali a letra B, aqui da número 5, que marca linguística sinaliza para o leitor que vai ser apresentado um argumento contrário ao modo como o estudo foi realizado. Tem uma expressão no texto que mostra isso. Quando ele cita ali dentro do texto, por outro lado, isso indica que há um argumento contrário dentro desse texto que nós vimos ali, tá? Então, a expressão utilizada aqui para mostrar esse argumento contrário é a expressão por outro lado. Certo, gente? Continuando ali a número 6, por que se afirma no texto que adotar a bike não é apenas uma questão de mobilidade, né? Ela não é vista como um meio de transporte capaz de melhorar a mobilidade nas cidades, porque para isso precisa que as cidades se adaptem ao uso desse meio de transporte. Nem todas as cidades, se você observar aqui na nossa cidade, nós não temos ali no centro, né, todas as ruas, elas não são adaptadas para que as pessoas possam estar andando de bicicleta ali no centro, aqui no centro da nossa cidade, tá? Não é apenas uma questão de mobilidade, ou seja, as cidades, né, precisam se adaptar a isso. E para que se adaptem a isso, é necessário gastar um pouco de dinheiro, né, para se fazer as ciclovias, certo? Precisa de todo um planejamento, né, urbano, se pode mexer naquelas ruas, se não pode. Então, tudo isso está relacionado a essa questão aqui. E na número 7, qual é a situação do Brasil no panorama apresentado pela reportagem, né? No Brasil, de acordo com a reportagem, nesse finalzinho do texto aqui, ele mostra que ele apresenta um baixo número de viagens cotidianas feitas de bicicleta, né? Hoje, tem mais pessoas que utilizam a bicicleta. Eu vou citar a realidade nossa aqui da cidade, mas não como meio de transporte ao trabalho, para ir para algum lugar, mas apenas como um esporte. É diferente, tá, gente? É diferente, mas de acordo com o texto, o número é bastante baixo ainda aqui no Brasil. Então, eles mostram 21%, apenas 4% cotidiano, né, nas cidades aqui. Mas ele cita aqui no finalzinho que nas capitais avançou cerca de 21%. Então, houve um crescimento, né, dessas ciclovias dentro das cidades aqui para nós. Ok? Aí agora ali na outra página, nós temos a questão de número 8. Uma das características da reportagem é apresentar diferentes vozes, ou seja, apresentar a fala de outras pessoas, além da voz de quem escreve a matéria.
quais são as outras vozes que aparecem no texto 1? Ali eles mostram a fala de um ambientalista, que o nome da pessoa é Ione Ávila Palência, e também mostra do diretor da Iniciativa de Planejamento Urbano, Desenvolvimento e Saúde da iOS Global, que é o Mark. Gente, eu não consigo ler o sobrenome dele, tá? Depois vocês observam lá dentro do texto o nome dessa pessoa. Não consigo ler esse nome que é alemão, me parece, tá? Pelo jeito aqui. Então, não consigo ler. Então, mostra a fala dessas duas pessoas. Então, essas outras vozes que aparecem aqui é da Ione Ávila, que é uma ambientalista e a líder da pesquisa, e o diretor da iOS Global. Na letra B, aqui, os objetivos da presença dessas outras vozes é conferir credibilidade ao que é dito na reportagem, já que as pessoas que falam são conhecedoras do assunto, e também construir argumentos para defender a ideia de que o transporte cicloviário pode ser considerado uma importante ferramenta de melhoria da saúde mental e física da população. Então, a primeira e a segunda resposta são as corretas. Não exigir de todos os leitores, tá? Mas a conferir e construir, ok? Então, a número 9 ali, observe a foto que acompanha a reportagem. De que maneira essa imagem se conecta com o conteúdo escrito na reportagem? Então, ali a reportagem ela aborda os benefícios da saúde física e mental de quem usa as bikes, e a foto mostra exatamente duas pessoas andando de bicicleta e sorrindo, não é? Então, está conectado, né, o conteúdo com a imagem, certo? E a número 10 é uma resposta pessoal. Então, depois de ler essa reportagem, você sentiu interesse em adotar uma bike como meio de transporte? Eu acredito assim, para vocês, ainda aqui na nossa cidade, eu acredito que vocês ainda não podem, por a nossa escola ali ser bem no centro, e talvez vocês morem longe e não temos ainda ciclovias ali para nós, tá? Então, mas assim, para vocês estarem utilizando de vez em quando, talvez, não sei se os pais deixam vocês utilizarem ali na escola, ali na casa de vocês, ok? Esse é a interpretação desse texto, que eu acredito que vocês já tenham feito. E agora eu vou deixar um pouquinho para vocês perguntem alguma coisa relacionado ao texto, ok, gente?